Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de saber qual é a balinha que a Inês usa para fazer essas coisas. Deve ser uma balinha muito boa. Né? Porque é do... E vermelha, e azul e vermelha. Primeiro quero agradecer o convite, Inês, obrigado pelo convite. Eu sou fã da Inês, ela sabe disso. Eu sou, desde 2009, eu publiquei meu primeiro livro em Portugal, sobre neurociência aplicada ao consumo, né? Era mais ou menos como namoro na TV, quem é mais velho vai entender, né? Que o Silvio Santos fazia, né? Passavam as mocinhas, os mocinhos, as mocinhas diziam muito simpático, mas eu não quero não. Foi assim com meus livros, né? Todo mundo dizia muito simpático, mas eu não quero não, nenhuma editora quis publicar. E publicaram em Portugal, aí depois elas quiseram publicar. Então eu comecei estudando o cérebro. E aí me incomodava muito, eu queria saber, peraí, mas o que impulsiona o cérebro? Né? E aí eu pus um nome, se chama Biologia do Comportamento Econômico de Consumo, para estudar outras coisas. Né? Nós estamos vendo na conversa hoje, estava assistindo de manhã, me implica muito a gente oferecer um estímulo e olhar e falar, já entendi. Como assim você entendeu? No meio desse estímulo tem uma criatura biológica. E às vezes as pessoas brigam comigo porque elas falam assim, Pedro, mas espera aí, ciências sociais é uma coisa, ciências biológicas é outra. Falo, bacana, como é que você faz ciências sociais? Não entendi. Como é que você faz ciências sociais? Com dois seres biológicos, querido. Então rola eu e a mesa, não rola ciências sociais. Né? Só eu e outro ser. Então preciso entender de biologia, porque eu tenho um estímulo, esse estímulo passa por um corpo, e esse corpo é quem reage. Eu preciso entender isso. Como é que eu vou trabalhar com negócio se eu não entendo isso? Só que é novo, né? São ações novas, tá? E aí a gente chega, por exemplo, quando você vai estudar uma planta, você tem que entender de botânica, concorda? E de biologia. Porque são as propriedades da planta. Tá? Quando você vai estudar um animal, você tem que entender de etologia, zoologia, etologia e biologia. Porque senão não dá para você olhar o animal e falar, entendi. A minha pergunta é, por que a gente estuda o ser humano sem estudar biologia? É um ser biológico e eu nego a biologia. Né? Acontece que nós somos antropocêntricos. Nós nos achamos o grande ser do universo, então não precisa entender biologia. Até porque dá medo. Porque vai mostrar a nossa não racionalidade. Imagina, eu sou a melhor criatura do mundo, a mais inteligente? Não! A mais inteligente é a bactéria. Se ela quiser, ela se junta agora e te mata de caganeira. Agora! É um unicelular. Te mata agora. Eles não mudam, há milhões de anos que eles não mudam. Eles são mesmo, são unicelulares. Né? Me implica bastante quando as pessoas falam, poxa, vamos falar de resiliência, a gente fala bastante, né? Então, cadê os livrinhos de resiliência? Meu amigo e minha amiga, 97% da serotonina, tem gente que fala 95%, 92%, é produzido no intestino, que é o seu segundo cérebro, cérebro entérico. Quando não produz, quando você está com o intestino preso, não produz, você fica enfesado, cheio de fezes. Né? Então, serotonina te acalma. Agora eu falo para você, não há livrinho, não há treinamento de resiliência se a criatura não tiver com bom intestino. Ela não vai produzir serotonina, como é que você vai falar? Ela não produz serotonina e você fica lá e fica fazendo livrinho de resiliência e fica falando, resiliência é assim. Se o meu intestino está ruim, eu estou enfesado, criatura. Não adianta você me dar livrinho. Não vai virar, porque eu sou um ser biológico. Né? Estão se descobrindo outras coisas. Então esse é a microbiota, são micro-organismos do nosso intestino. Estão se descobrindo que o sistema imune afeta a gente querer reunir com os outros ou não. Eu não quero ir na reunião. Pode ser que seja o meu sistema imune, querendo me afastar. Então tem que estudar o sistema imune. Né? Os hormônios, ninguém fala dos hormônios. A raiz da palavra hormo significa pôr em marcha, fazer agir. O hormônio nos faz agir. Só que a gente não estuda hormônio. Não precisa estudar. Né? E aí vai, ó, a pele. Né? A gente não estuda a pele.
Né? Eu fico tão bravo quando em consumo as pessoas falam, olha, não toque no produto. Então monta museu, criatura. E põe em barrinha, não vai para tocar. A pele vende horrores. Tá? Então nós temos vários sistemas. Sistema respiratório, todos os sistemas influenciam o nosso comportamento. Né? Hoje até falou de alimentação. Vocês viram falar de... É isso. Quando eu tenho uma boa alimentação, eu tenho uma boa microbiota, eu estou feliz, eu estou produtivo. Mas não, a gente fica conversando de redes sociais sem pôr a biologia no meio. Então, assim, é como eu estudar um prédio, esse prédio, eu vou construir esse prédio. Eu preciso entender as propriedades do aço. Porque ele vai se expandir a uma certa temperatura. Eu derrubo o prédio se eu não fizer isso. Agora, o ser humano não precisa entender as propriedades químicas dele? Não, Pedro, química não tem influência alguma. Como assim? Né? Dá licença. Então tá na hora. Por isso eu quero dar os parabéns para a Inês e dar os parabéns para vocês de estarem aqui ouvindo isso. Tá na hora da gente começar a falar sobre isso. Deixar de negar o ser biológico, que é o objeto de estudo de vocês. Aprendizado, que a Inês trabalha fantasticamente. Atenção, engajamento emocional e memória, ponto. Você consegue trazer a pessoa. Mas tem muita estratégia para isso. Né? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu amo, que eu acabei de escrever um livro, que se chama Melhor Hora para Vender e Produzir. Deve ser lançado agora em setembro, outubro. E é o cronotipo, tá? Que é outra coisa que a gente não para prestar atenção. Bom, então ciências sociais buscam o comportamento de escolha e tomada de decisão. Tá? Já ciências biológicas e evolutivas, que eu estudo bastante, é o que gera o comportamento. Então, eu não estudo comportamento. Eu, Pedro, estudo motivação. E a motivação interna. Comportamento, ciências sociais dá conta. Ela olha, observa, pergunta, né? Filma, tá perfeito. Agora, não vem me dizer que você sabe o que motivou. Porque aí é biológico. Aí tem que passar por aqui. Tá? É isso que eu estudo. Tá? Bom, a primeira coisa, antes de eu chegar aqui, é que nós precisamos entender. Por que biologia do comportamento econômico? Porque a economia não é só moeda. A economia não é bolsa de valores. A economia começa aqui dentro do meu corpo. Tem uma pesquisa agora final do ano passado, mostrando que quando o meu corpo percebe um produto lá longe, ele já calcula que vai ser difícil para pegar, ele olha e fala, aquele eu não quero. Ele toma decisões antes, fala, não, porque vai gastar energia, o cérebro é um gastão, ele gasta 20% da energia do corpo. A mesma coisa é o esforço em treinamento. Se eu acho que vai ser difícil, acho que não vai ser bom, não vou. Tá? Então a economia começa aqui dentro. Existe uma economia orgânica, depois a economia externa. Tá? Primeira coisa, nós somos seres cíclicos. Tá? O mundo é cíclico, né? Todo ser vivo depende dessa ciclicidade. Os tecidos, as células, os órgãos do corpo, a relação do organismo com o ambiente, com outros organismos, presa e predador, tudo está relacionado ao ciclo. Predadores da noite com presas da noite, predadores do dia com presas do dia. Tá? Então, nós somos seres cíclicos. Okay? Nós somos também seres sincrônicos. Sincrônico significa que a gente vai agir com o ambiente. Homeostasia, eu vou me equilibrar com o ambiente. Tá? Sempre me equilibrando. Tá? Então, sincronização é um processo físico. Né? Duas ou mais. O grupo começa a interagir e movem juntas. É uma propriedade da física. E sabe por que funciona? Porque nós somos seres físicos químicos. Dentro do seu neurônio é processo físico e entre os neurônios é processo químico. Então, se você ama, é físico-químico. Eu estrago algumas coisas, mas outras coisas eu melhoro, tá? Eu estrago o amor, dou uma estragada, né? Então, o amor assim, é físico-químico. O amor não está aqui, está aqui. É o cérebro que produz. Né? A excitação, a vontade de estar com alguém, tá? Então, sincronização é uma propriedade física. Eu estava estudando outra coisa aqui, que é um próximo livro, que é sobre, por exemplo, convencimento. Convencimento tem parte física, porque a gente fica falando do convencimento e falando só de objeções, como a gente fala, mas vamos lá, eu tenho onda eletromagnética dentro do meu cérebro, perfeito? Alfa, beta, delta. Eu transformo essas ondas em ondas mecânicas, que vai entrar no seu ouvido como ondas eletromagnéticas.
Então, como eu trabalhar essa onda, é física. Então, convencimento é físico também. Quer um exemplo? Prosódia. Eu poderia dar essa aula o tempo todo assim. Eu ia falar exatamente a mesma coisa que eu estou falando agora, igualzinho com vocês. Eu ia falar, puta que pariu. Por que Inês trouxe essa merda desse palestrante para falar assim, que ele não sai dessa bosta? Que saco. Mas eu não faço isso. Eu falo alto, depois eu falo baixo. Você fica doido e abaixa. Isso chama-se prosódia. É como eu acoplo e arrasto o seu cérebro. A gente, para ensinar, nós precisamos entender de prosódia. Não tem professor que entra em sala de aula e fala, nossa, sabe muito, né, mas não sabe passar. Ele vai embora. É isso. Ele não tem prosódia. Ele não usa física para convencer vocês. Se eu sou um ser físico-químico, você vai me convencer com física ou com química. Ponto. Tá? Então a evolução dos organismos, desde o unicelular até criaturas pluricelulares, aí como a gente, sempre exigiu um alto grau de organização. Tá? Então a sincronização existe para essa organização interna. Nós temos vários reloginhos. Né? Você tem horário para tudo. Tá? O seu corpo tem horário para tudo. Nós agimos em sincronias. Como batemos palma. Todo mundo em teatro bate palma, está todo mundo no mesmo ritmo. É só em aniversário que aparece uma besta para bater palma diferente. Aniversário tem que ser uma mula, né? Que quer fazer diferente. Né? Mas senão estão todos no ritmo. Tá? Canta diferente, bate, só uma anta. Tá? Normalmente é o tiozão do pavê, tá? O tiozão do pavê adora fazer isso. No mesmo ritmo. Quando a gente corre na esteira, e isso eu testei várias vezes na academia. Eu corro a 8. Tem um cara aqui do meu lado a 9, tem um cara aqui a 7,5, quando você vê, estão os três na mesma passada. Aquele ali está correndo mais curto, eu estou normal, e esse aqui está largando o passo. Para quê? Para entrar no ritmo. Você sabe o que é essa maior dificuldade do Usain Bolt? Ele não pode sincronizar com o segundo. Ele não pode ver o passo do segundo, ele não pode ouvir. Se ele ouvir, ele sincroniza com o segundo. Ele tem que estar na frente. Porque nós somos seres sincrônicos. Mulheres são seres sincrônicos. Né? Quando vocês ovulam, quando tem muita mulher na empresa, ovula todo mundo junto. Quando vocês moram juntos, vocês mudam a ovulação em função da república ou da casa. Você sai de casa, tá? É bem complicado, tá? Mas é sincronização. Vários animais fazem isso, por exemplo. E sabe qual é a explicação biológica? É que as mulheres sincronizam para ter filhos ao mesmo tempo. O gnu faz isso, a zebra faz isso. Por quê? Porque é mais fácil criar um monte juntos. E perde menos. Se ela tiver um só, o bicho come. Se tiver um só, o bicho come. Quando ela tem juntos, alguns se salvam. Então, por exemplo, quando vocês engravidam, mulheres engravidam numa empresa, tem muita mulher, 4, 5, 6 mulheres engravidam. Uma atrás da outra. É sincronização. Tá? Música é sincronização. Música é quando você está triste, tomou um pé na bunda, bota a Marília Mendonça, né? Chora, se acaba, vai lá pro fundo, né? Alcione, né? Bate a porta e me deixa assim, sem saber o que eu faço de mim. Não! Aí é um caso, por exemplo, você consegue desincronizar. Essa é a grande lance. Quando você estiver triste, acabado, falou, tomou uma bunda, põe uma música lá em cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. O seu cérebro estranha. Depois ele vai chegando. Ele vai chegando até você dizer, ó, beijinho no ombro, foda-se, você que perdeu. Eu sou fantástico. Eu sou do caralho, quem perdeu foi você. Vaza dele, tá? Pega teu prumo, tá? Por quê? Porque você sincroniza o cérebro. Quando você põe a música triste, que é o natural, eu sou uma merda. Ele tinha razão, ou ela tinha razão de me deixar, porque eu sou realmente... para! Beijinho no ombro, música lá em cima e fala, vaza dele, tá? A gente faz isso no supermercado, a gente já sabe há bastante tempo, né, que música calma, as pessoas agem mais devagar, música rápida mais rápido. Enfim, a gente sincroniza o tempo todo, tá? Das algas mais simples aos mamíferos, todos nós usamos a luz solar para ajustar o período de atividade, né? E otimizar a nossa sobrevivência, né? Então, nossas atividades são organizadas biologicamente
num ciclo de... Não chega a ser 24, tá? Falo em 25, 24,8, não exatamente 24 horas, tá? Então você age conforme a luz. O grande lance... Vou tentar usar as tecnologias da Inês aqui, porque ela me ensina e eu não aprendo nada. Mas vamos lá. Aqui, ó, é o núcleo, esse vermelhinho aqui é o núcleo supraquiasmático, tá? Consegui, Inês. Yes! Abaixa, levanta, faz... Consegui. Todos os seres desse relógio master chama-se núcleo supraquiasmático. Tá? Que quando vem aí a luz do sol, ou está chegando a luz do sol, ele começa a agitar. Né? Isso não quer dizer que todos, por exemplo, meu fígado tem um horário, meu intestino tem um horário, de vocês o intestino tem outro horário, mas ele regula isso. Tá? E aí a gente age de maneira circadiana. Circa quer dizer em torno, né, do dia. Porque nós somos criaturas diurnas, tá? Em sua maioria. Ritmos biológicos. Tem ritmos que atingem o máximo durante a manhã, depois decresce. Tem ritmo que aumenta progressivamente. E tem o prandial, que a Inês trabalhou aqui. O prandial depois do almoço todo mundo cai. Né? Inclusive, nós precisamos saber, quando for levar algum cliente, alguma coisa para almoçar, precisa saber o que fazer. Né? O ômega 3, por exemplo, ele mantém a criatura lá em cima. Se você dá um pico de açúcar ou de gordura nessa criatura, voltou, você não vai negociar mais nada. Você derruba ele. Né? O cérebro dele desliga, derruba. Então precisa tomar cuidado na alimentação, né? Que hoje de manhã também se falou disso. Né? O cuidado, a Inês fala, o cuidado com a alimentação. Ela influencia como a criatura vai agir. Tá? Então existe sim um horário perfeito para fazer tudo? Tem. Né? Existe um time que é escolhido dentro de você. É genético. Né? Então é programado. Na maioria, quando somos jovens, nós somos mais noturnos. Depois, quando ficamos velhinhos, nós ficamos mais madrugadores, tá? Mas no meio, depois de amadurecer o cérebro, tá no meio, você vai ter um cronotipo seu. Tá? Especificamente, nós vamos vê-los. E tem mais, a Inês depois, no final, vai fazer um teste para descobrir o cronotipo. Então, no decorrer do dia, temperatura central, pressão arterial, cognição, fluxo hormonal, vigilância, energia de gestão, fome, metabolismo, criatividade, sociabilidade, né? Memorização, várias funções vão flutuando. Porque você tem esse relógio interno, né? Que é governado pelo seu ritmo. Tá? Então, assim, esse aqui só para mostrar para vocês, isso aqui é um chart geral, porque existem especificidades, né? Mas você tem temperatura do corpo, que vai aumentando, de noite ela é baixa. Melatonina, de manhã a melatonina começa a baixar, ela existe para você dormir, né? E o cérebro começa a trabalhar de maneira diferente para memorizar. E depois de manhã ela baixa e vai abaixando. Tá? Por exemplo, no consumo, por isso que não adianta abrir negócio às 8 da manhã. Ninguém tem hormônio, querido. Né? Ninguém vai agir. Você chega na escola e põe criança às 7h15 na aula. Desculpa a palavra, vá merda. 7h15, a criatura aprendendo física, o cérebro dela não está preparado, não começou, não se ligou ainda. Né? Então, assim, por desconhecimento, né? Por desconhecimento, não é maldade, não é nada, por desconhecimento, a gente acaba errando, tá? Com horários. Okay? Depois tem o máximo de alertas 10 horas, enfim, você tem um ciclo total aqui, tá? Bom, o que acontece? Nós criamos as civilizações, sociedades, fizemos assim, avanços maravilhosos em tecnologia, em todas as áreas. Né? Colocamos nosso relógio interno contra nós. Acabamos de colocar o relógio interno contra nós. Né? Então, 123 anos para a gente desfazer milhões de anos de cronometragem perfeita biológica, a gente estragou em 123 anos. A partir do momento que criou-se a luz, né, ele apresentou a luz para o mundo, Thomas Edison, né, a noite tornou opcional. Olha só. Né? Então você tem um exagero de luz na rua, você tem um exagero de luz na empresa, você sai de exagero de luz, aí você chega em casa, aí liga uma televisão que é a luz circadiana azul que te excita. Né? Criança, a gente pega tablet e fala, tá cansado, não vou contar história, dá o tablet para ele. Né? Isso vai atrasando o sono da criança. Você vai adiando porque o cérebro dela percebe como dia. Minha filha às vezes acorda cedinho
para fazer prova, não sei o que aconteceu, porque eu dormi a noite inteira, parece que eu não dormi, está um caco. Falei, seu cérebro está um caco, querida. Por quê? Porque tem que dormir. E quando eu acordei às 4 horas da manhã, tinha um facho de luz, a TV estava ligada. Falou, estava ligada a TV, mas eu dormi. Falei, seu cérebro ficou recebendo aquela mensagem. É dia, é dia, é dia, é dia. E você acorda um caco, tá? Então a gente não faz ideia de como a cronobiologia dirige a nossa vida e como ela é importante, tá? Então nós teimamos em ignorar aí os ritmos circadianos, né? Traçando um ritmo social e não circadiano. A gente faz o corpo produzir coisas que de repente não deveriam, né? E quando você está fora de sincronia, você acaba com o seu corpo, tá? Nosso cérebro biotempo é devastador, assim, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, né? Cronoajuste é quando você ajusta. Cronodesajuste é o que a gente está todo dia. Cronodesajustado. Tá? E aí não sabe por que está cansado. Aí não sei porque as pessoas não estão prestando atenção. Aí não sei... É isso. Tá? Então, como mudança do comprimento de onda, a gente vê cores diferentes. Tá? Esse é o dia. Ele começa amarelo, fica circadiano azul e vai amarelando de novo. Né? E isso tem efeito diferente no corpo. Afeta o humor, afeta meu hormônio. Né? Meus níveis hormonais, de ocitocina, vão afetar todos. Toda a minha química orgânica. Por que o colaborador vive cansado? Deixa eu dar uma explicação antes que... Fala, tá? Meus slides têm movimentos ou têm olhos porque o cérebro não se preocupa com coisas paradas, tá? Tudo que está parado não me incomoda. Mexeu, o cérebro presta atenção. Tá? Então, olhos e movimento, tá? Por que ele vive cansado? As pessoas gastam de 50% a 85% do tempo em ambiente fechado. A vida é passada num ambiente fechado. E a gente não para pensar nisso. Não tem problema se você der banho de sol. Parece presidiário, né? Mas banho de sol. Cada 4 horas, banho de sol, querido. E as empresas que eu dou palestra, a companhia atlética, falam, banho de sol nas criaturas. Pega o professor de educação física, 5 minutos, 3 professores, vai lá. Toma um banho de sol, volta. Para o cérebro sincronizar novamente. Tá? Voltar a sincronizar com o tempo. Tá? Bom, são 2 fatores que vão nos ajudar ou não, tá? Quando a gente quer dormir e quando a gente quer ficar acordado, tá? Então, esses 2 primeiros fatores são... Primeiro é o ciclo circadiano, né, que eu falei para vocês, que ele varia durante o dia, né? Por exemplo, agora estamos no prandial, por isso que a Inês mexe com a gente e faz mexer, né? Então, o ritmo... O que é? Também mexe. Então, e aí nós temos o segundo fator, né, que é a pressão para o sono, ou homeostasia do sono, tá, que é um processo diferente do ciclo circadiano, que a partir do momento que você acorda, vai se acumulando adenosina e empurrando você para o sono, logo cedo. Ela vai te empurrando para o sono. A hora que você pifa e fala, é sinal que a adenosina chegou no toco, tá? E não adianta café, viu? Todo mundo fala, o café vai fazer o quê? Ele paralisa, porque ele vai ter a mesma propriedade da adenosina. Então ele entra ali, mas a adenosina não é eliminada. Quando acaba o efeito do café, volta aquele cansaço enorme de novo, tá? Mas a gente acha lindo o seu workaholic. Velho, se você não consegue trabalhar em 8 horas, dá licença. Ou o seu chefe está abusando, né? Ou você está passando o tempo. Você tem que ter um tempo. Eu só quero mostrar para vocês que isso aqui não é uma máquina, é perfeito, é maravilhoso, mas tem que descansar. Tem que ter horário, né, para o organismo. Tá? Lá é o ciclo circadiano 24 horas. Tá? A gente começa a ter um pico de adrenalina, tem picos de neurotransmissores, hormônios para acordar, e depois ela cai no prandial, depois ela volta um pouco, tem gente que consegue mais, depende do cronotipo, e aí ela piva de novo. E aqui é a homeostasia do sono. Tá? Vamos colocar as 2 juntas. Olha só. O que acontece? Aqui, enquanto eu tenho o ciclo circadiano aumentando, né, ficando bom, e eu tenho ainda crescendo, né, minha homeostasia, minha adenosina, mas ainda eu consigo lidar com os 2, está ótimo. O problema chega aqui, ó. Quando eu dou uma diferença muito grande, né, quando chega no final do dia, o meu ciclo já caiu e a adenosina está lá no toco.
Tá? Quando você não dorme alguns dias, acontece isso aqui, ó. Imagina 2 ciclos aqui, ó. 24 horas, depois de 24 horas. A adenosina, velho, vai acumulando. A adenosina só é liberada quando você dorme. Então, às vezes, você não dorme a quantidade suficiente, você acorda no dia seguinte um caco. Adenosina, tá? Que se acumulou. Uma função do cérebro que cede à menor dose de privação do sono é a concentração. Não se dorme bem, não vai ter concentração. Né? O cérebro não consegue ter o poder de se concentrar. Aí vem a procrastinação. A procrastinação, muitos estudos mostram que é a luta entre o sistema límbico, o emocional, e o córtex. Né? Você quer fazer as coisas, mas você adia a dor e adianta o prazer. Né? Vamos agora fazer um planejamento. Agora, depois a gente faz, né? Ô Pedro, vamos tomar um chopp? Agora. Bora. Né? A Samanta adora chopp. Samanta é essa manta de gordura aqui, tá? Minha amiga. Tá? Minha amiga Samanta ama um chopp. Ela manda em mim essa criatura. Essa criatura dá umas ordens, Inês, que é de fuder. A Samanta. Minha amiga Samanta. Né? Ela dá umas ordens assim que ela fala, vamos pro chopp. Samanta, eu vou fazer ginástica. Ela fala, não vai. Agora você vai tomar chopp.